O tema da mensagem desta manhã é nossos relacionamentos uns com os outros. E mais uma vez queremos destacar alguns pedidos de oração que nós temos no boletim de oração. Nós estamos examinando o pedido que agora tem o número 7. Já oramos por corações perdoadores, misericordiosos e mostramos a importância de fazer isso. Corações perdoadores, misericordiosos, amorosos, livres de ressentimentos, amargura, maledicência e maldade, sinceros e obedientes. Depois oramos pelos solteiros. Letra C, para que se guardem puros até o casamento e guardem a palavra de Deus e ouçam o Espírito de Deus na escolha do cônjuge. E hoje queremos abordar não todo, no seu todo, mas queremos começar a falar sobre nossos relacionamentos uns com os outros, letra D, E e F. Para que sejam bons, que haja santidade, haja pureza e temor. Que os relacionamentos conjugais sejam restaurados, saudáveis e livres de todo laço. E a letra F, que em todos nós haja empenho na preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o nosso propósito é mostrar a você a importância de orar, não como mera repetição, orar na forma de uma reza, mas orar com as suas palavras, esses pontos que destacamos e queremos destacar hoje. Falando de relacionamentos, nós temos que ver que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os filhos e seus pais, entre pais e seus filhos, entre os irmãos, entre subalternos e superiores hierárquicos, entre superiores e subalternos. E poderíamos citar aqui inúmeros outros relacionamentos que o pecado afeta. Então, em primeiro lugar, o pecado trouxe a quebra de relacionamento entre o ser humano e Deus. Todos nós conhecemos a ordem dada por Deus ao homem, logo após a sua criação. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem de toda árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Isso não é novidade para nenhum de nós. Por isso que também conhecemos como o pecado se consumou. Gênesis 3:6, nós temos o resultado do pecado. Vendo a mulher, que a árvore era boa, aliás, aqui nós vamos ver como ele se consumou. O resultado veremos logo a seguir. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Já vimos inúmeras vezes e sabemos que o pecado sempre vem bem apresentável, ele é atraente, ele é desejável. O texto descreve como
o fruto daquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento. No caso, que Deus tinha, segundo a proposta enganosa de Satanás. Então, ela tomou e deu também para o seu marido e ele comeu. Ela tomou, comeu e deu para o seu marido e ele comeu também. A consequência imediata do pecado foi a morte espiritual, que trouxe a separação espiritual entre o ser humano e Deus. O texto diz assim, Gênesis 3:7, é o verso seguinte: então, logo depois do pecado, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. De repente, eles têm o conhecimento do mal, não porque são como Deus, que conhece o bem e o mal, mas nunca pecou, e não pode ser levado a pecar. Mas agora o ser humano tem a experiência do mal. Os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Não era natural aquele estado, não era natural mais estarem como estavam. Até então, correram para encobrir o seu pecado, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas, roupas para si, para cobrir as partes íntimas. Isso mostra que o pecado faz com que nós fiquemos separados de Deus e deixemos de estar com Ele sem medo. Porque sabemos que fizemos o erro, cometemos o erro, e isso nos separa de Deus. Isso impede que nós nos aproximemos dele com liberdade, porque como fazer isso? O pecado, imediatamente, quando é cometido, no caso do crente, quebra a sua comunhão com Deus. E o ímpio, o ser humano, por natureza, já nasce separado de Deus. Já nasce com a semente do pecado que herdou dos seus pais. A consequência a longo prazo foi a perda da vida eterna. Gênesis 3, 22 e 24. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Uma referência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Se Deus não tomasse essa providência, o homem podia comer da árvore que ele deveria ter comido antes de comer da outra. E essa árvore não estava vedada, mas agora sim vai estar vedada. Porque se o homem dela comesse, Deus estaria permitindo a perpetuação do pecado no ser humano que viveria eternamente. Então, ele ficou privado da vida eterna, para que o pecado não fosse perpetuado na vida do homem. E o texto diz: é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Por isso, Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins
a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Mas Deus prometeu ali mesmo, no Éden, uma solução permanente para o pecado através de Jesus. Aqui nós vamos ler agora um diálogo que se deu depois de Deus ter confrontado o homem, a sua mulher. Ele confrontou também a serpente e depois sentenciou a serpente e, consequentemente, o ser humano. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E vale a pena parar aqui um pouquinho. Como é que a serpente come pó, gente? A serpente é uma figura de Satanás. E qual é o alimento de Satanás aqui na terra? É a minha e a sua carne, desde que nós demos lugar a ela. Ele se alimenta da nossa natureza humana caída, que é perversa e é má. E desde então o Senhor também diz: porém inimizade entre você, entre Satanás e a mulher. A mulher aqui é uma figura da humanidade. Entre a sua descendência, a descendência de quem? Do diabo, de Satanás, e a descendência dele. Esse dele está no singular. E o descendente dela, melhor dizendo. Jesus nasceu de mulher. Jesus, quando veio ao mundo como homem, ele teria a inimizade do diabo, de Satanás, como ficou demonstrado nas tentações, nos conflitos que Jesus viveu, quando esteve aqui como homem. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher, a humanidade, entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente dela, da mulher, que aqui é no singular. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que é uma referência a Jesus. Este, no caso aqui, é o descendente da mulher, que é Jesus, ferirá a cabeça. Fala quando Jesus na cruz, apesar de parecer um derrotado, ele foi vitorioso, porque foi ali que ele pisou na cabeça da serpente, derrotando o poder que ela tinha de manter preso o ser humano que estava separado de Deus. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas para que Jesus pudesse ir à cruz por nossos pecados, ele recebeu a consequência do meu e do seu pecado, por isso ele foi ferido. Por causa das nossas transgressões. Ele pisa na cabeça da serpente, para que isso seja feito, ele sofre em nosso lugar. Por isso que o texto diz: este lhe ferirá a cabeça, Jesus pisando na cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar, através do pecado que ele recebeu sobre ele. Mas até que Jesus viesse, Deus providenciou o meio do ser humano se reconciliar com ele imediatamente. Era através do derramamento do sangue de um animal, possivelmente um cordeiro, como nós viemos a ver posteriormente nas orientações para o sacrifício para perdão dos pecados.
Gênesis 3:21, nós ficamos sabendo do primeiro sacrifício de um animal para cobrir o pecado do homem, do ser humano. Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Para que isso pudesse acontecer, esse animal teve que ser sacrificado. Então houve o primeiro derramamento de sangue para que a nudez do homem, e a nudez do homem é uma figura do pecado sem cobertura, sem perdão. E para que pudesse cobrir o pecado do homem e ele pudesse ser restaurado à comunhão com Deus. Todavia, a solução permanente mesmo veio através de Jesus. É por isso que a Epístola aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3 a 8, descreve isso da seguinte forma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como Deus nos abençoou? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O que significa isso? Que nós fomos escolhidos com base na obra redentora de Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a única maneira de Deus poder nos receber seria através de Jesus, ao derramar o seu sangue. Nós fomos declarados santos, santificados pelo sangue de Jesus. Mas devemos viver uma vida de santidade. Por isso que o texto diz para sermos. Ele não apenas nos santifica através do seu sacrifício, mas ele nos capacita porque ele também nos dá do seu Espírito para que nós possamos viver em santidade. Isso não é automático, embora a obra dele tenha sido consumada na cruz. É necessário que você alimente o seu espírito e a sua mente seja renovada pela palavra. Isso diariamente, porque você é exposto à tentação todos os dias, o tempo todo, e através da oração. Por isso confessamos sempre a Deus a nossa incapacidade, a necessidade de pedir a Ele, não nos deixes cair em tentação. É isso que Jesus ensinou-nos quando Ele estava prestes a ser preso e crucificado. Ele disse aos seus discípulos: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, o espírito regenerado está pronto, mas a carne não está pronta. Ela é má, perversa, e é preciso que o meu espírito seja fortalecido em Jesus, pelo seu poder e graça, para que eu possa mortificar a minha carne, para que ela não prevaleça. Porque ela é toda saliente, ela é toda exibida, ela tem a força dela. E é preciso que essa força seja quebrada pelo poder de Deus. O texto diz: em amor, versículo 4, no final, diz: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Jesus, ao qual o apóstolo está se referindo. Então nós recebemos isso gratuitamente. Nele temos a redenção, em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Os gregos diriam que o que aconteceu na cruz é uma loucura. Os judeus diziam que era um escândalo. Por que escândalo? O Messias morto na cruz. Mas a palavra de Deus diz que essa é a loucura de Deus, é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus, aqui uma referência a Jesus na cruz do Calvário, morrendo como pecador em nosso lugar. Não porque ele pecasse, mas porque recebeu sobre nós. Essa é a fraqueza de Deus, é mais forte do que o homem. Bem, como dissemos, primeiro, o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus. Segundo, o pecado trouxe a quebra de relacionamentos dos seres humanos entre si, uns com os outros. Gênesis 3,14a diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, e o verso 15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o diabo tem um trabalho. E o trabalho é colocar uns contra os outros. O trabalho dele é perseguir Jesus através daqueles que são seus seguidores. Quando Paulo teve aquela visão e ficou cego durante 3 dias por causa da luz que ele viu, que cegou seus olhos, e essa luz era Jesus que apareceu para ele, e ele perguntou a Deus: quem és tu, Senhor? Não sei se com essas palavras, mas o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Jesus já estava no céu, mas o corpo dele estava aqui na terra através da igreja. E a igreja estava sendo perseguida. E o apóstolo Paulo era um dos principais que perseguiam a igreja do Senhor. Então, lá no texto de Gênesis diz que este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E lá fala da inimizade entre... Eu vou ter que ir lá. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, ele está falando com o próprio Satanás e a mulher, a humanidade, entre a sua descendência, a descendência do maligno, são todos aqueles que jazem separados de Deus, o mundo inteiro que ainda não tem Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência do diabo e o descendente dela. Então, quando nós, igreja do Senhor, somos perseguidos, o apóstolo Paulo diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quiser viver o Evangelho, você vai sofrer perseguição. Onde quer que você esteja. As pessoas vão ficar incomodadas, porque você é um meio que Deus usa para lembrar
aos homens, aos seres humanos, que eles são pecadores. E por isso eles vão perseguir você. Então, a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos pelas pessoas mais próximas, pelos colegas de trabalho, pelos membros da sua família, que jamais vão entender porque você age de determinada maneira que eles não estão a fim de agir. Os valores que eles têm não são necessariamente os seus. Isso pode acontecer com pessoas que são membros de igreja, que dizem crer em Jesus, mas não estão vivendo uma vida de comunhão com Ele, Bom, eu não vou julgar, nem quero julgar ninguém, mas eles são instrumentos. E por isso que Jesus disse, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Quando Pedro disse para Jesus, isso nunca te acontecerá, Jesus estava falando de ir à cruz, então Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Que estava usando Pedro, usando a carne dele, a comida do diabo. Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Bem, deixa eu ver onde é que eu parei. Bom, então nós temos a inimizade, né? Apocalipse 2, 9a e o verso 17 diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aqui descreve a queda de Satanás, da sua posição que tinha com Deus, junto com 1/3 dos anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Qual é a descendência dela? É a igreja. Aqui a mulher já é uma figura da igreja, dos que são de Jesus. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são os descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É o que está explicando o texto. Dissemos então que o pecado trouxe quebra de relacionamentos dos seres humanos entre si. Por isso, a reconciliação com Deus prevê também a reconciliação com as pessoas, por meio de Jesus. Jesus veio para reconciliar os homens com Deus e veio para reconciliar os homens uns com os outros. Quando eu falo de homem, estou falando do ser humano. Colossenses 1, 19 e 20 dizem assim, porque Deus achou por bem que nele quem? Ele está falando de Jesus, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus se achou em Jesus. E se acha, né? Ainda. E que havendo feito a paz, mas aqui fala da plenitude dele aqui como homem, ou seja, ele tinha o Espírito de Deus na sua inteireza, né? Toda a plenitude de Deus veio sobre ele através do Espírito Santo. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Assim, nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Ele, Deus, e a nossa reconciliação uns com os outros. Efésios 2, 13 e 14.
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, aqui está falando primariamente de judeus e gentios. Os judeus tinham os gentios, os que não eram judeus, como pessoas com os quais não deviam conviver, não deviam se relacionar. E o exemplo mais típico disso eram os samaritanos. E que nós percebemos e entendemos através da experiência que Jesus teve com a mulher samaritana, como ela estranhou o fato de Jesus estar conversando com ela. Como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou samaritana, água. Não é isso que diz lá em... Não sei se nessas palavras. E Efésios 2, 13, 14, mas agora em Cristo vocês que antes estavam longe, é uma referência aos gentios, nós, gentios, foram aproximados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Como é que Ele fez isso? Através da igreja. A igreja é o lugar onde judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo de Cristo. E podem conviver juntos sem problema algum. Não obstante, sempre que eu pecar, eu vou comprometer o meu relacionamento com Deus de forma direta se eu pecar contra Ele, não santificando o seu nome, não fazendo o que Ele manda que eu faça, e nós vamos ver daqui a pouco. E indiretamente, quando eu peco contra as pessoas, e também, quando eu peco contra as pessoas, eu peco também contra mim. Porque nós vamos ver como fica o meu relacionamento comigo mesmo quando eu estou em pecado. Então, o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma direta se eu deixar de amá-lo como devo. É isso que eu ia detalhar e faço agora. Marcos 12, 28 a 30. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, esse é o mandamento mais importante, e todas as vezes que eu deixo de amar a Deus assim, eu estou pecando contra Deus, estou pecando diretamente. Eu coloquei algo em primeiro lugar que não é o próprio Deus. Amar a Deus assim implica em dar-lhe a primazia, o primeiro lugar. Mateus 6,24, Jesus ensinou assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu quero servir a Deus, as riquezas são bem-vindas, mas não para
o meu enriquecimento, se Deus me dá riquezas, é para a promoção do reino de Deus, é para algum propósito que Ele tem através dessas riquezas. Mas Ele não me dá riquezas, Ele não me dá meios para eu colocar nessas riquezas a minha confiança, a minha segurança. Eu não posso viver nesse mundo em função do dinheiro. Eu não posso viver nesse mundo buscando ter segurança naquilo que o dinheiro aparentemente oferece. Nós vivemos num mundo de incertezas. Aquilo que hoje é seguro, amanhã não é. Nós vivemos numa cidade insegura. E não é preciso muita coisa. Vocês conhecem a história de alguém que não andava de avião, não sei se é verdade, porque tinha medo do avião cair. E um avião caiu na casa dele e ele morreu. Então, são as coisas, olha, você não pode se proteger, você deve ter o cuidado. Jesus, melhor, o Senhor no Salmo 626, acho que é o 126, ou 127, não sei, acho que é o 126. Diz assim, se o Senhor não se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, significa que eu não preciso construir, Deus vai construir. Não, eu tenho que construir, mas se Ele não estiver por trás da construção que eu quero fazer, não vai acontecer nada. Se Ele... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não me guardar, em vão vai ter sentinela, alguém vai vigiar. Isso não quer dizer que você não tem que trancar a porta. Já houve muitas ocasiões em que, lá em casa mesmo, a chave estava do lado de dentro, mas a porta estava aberta. E a gente descobre isso no dia seguinte. Aconteceu mais de uma vez, não é uma coisa constante. Mas o que eu tenho que fazer é fechar a porta, é trancar a porta. Mas eu tenho que saber que a minha segurança está no Senhor. É preciso que eu coloque no Senhor a minha confiança para fazer qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Lucas 14, 33 diz assim, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você não pode amar a Deus e amar qualquer outra coisa. Você não pode ter um objetivo que não seja o de servir a Deus, mesmo que você trabalhe secularmente. Naquele trabalho você deve servir a Deus. Você está servindo a alguém, mas você está, em última análise, servindo a Deus. Por isso que a Bíblia diz que você deve servir como se estivesse servindo ao Senhor. Então a motivação nossa tem que ser diferente. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Isso requer um relacionamento com Deus. Com a sua palavra, através da oração. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem.
e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Tudo que há no mundo nós podemos usufruir, podemos ter, mas devemos usar essas coisas sabendo que são transitórias. Ele cita aqui, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Ele não está dizendo para você separar do seu cônjuge, mas não ponha a sua expectativa no seu casamento. Eu já disse aqui inúmeras vezes que as pessoas muitas vezes se casam esperando que vão encontrar uma princesa encantada. E as mulheres muitas vezes nutrem a ideia de encontrar um príncipe encantado. Isso não existe. Existem seres humanos, falhos, imperfeitos, que devem aprender a amar um ao outro incondicionalmente. E para isso nós precisamos andar com Deus, viver com Deus, caminhar com Ele, com a Sua palavra, e precisamos orar. Então, assim como o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma direta, se eu deixar de amá-lo como devo, assim também o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus de forma indireta, se eu deixar de amar o meu próximo como devo. O mesmo texto de Marcos 12, 29 a 31, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Como é que você pode amar o próximo como você ama a si mesmo? Se você conhecer primeiro o amor de Deus. Se você souber quem você é. Não porque... Eu digo que é quase por revelação você entender que você não é o que você muitas vezes quer aparentar que você é. Você é frágil, você é vulnerável, você é fraco. Aliás, eu vou falar de mim mesmo. Eu sou fraco, sou pecador, sou vulnerável, sou indigno. Tudo isso como ser humano. Mas Deus me amou, me encontrou, deu a vida dele por mim, me perdoou, me purificou, me amou, continua me amando, mesmo com as falhas que a gente não quer ter, mas muitas vezes tem e comete. Mas Deus me amou de forma incondicional, e se eu recebo o amor incondicional de Deus e eu entendo esse amor, então, se Ele me aceita, Ele que é Deus, que é perfeito, então eu vou amar o que Ele amou, e Ele amou a mim, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador. Se eu pudesse, eu não pecaria nunca. Sempre que eu peco, eu fico triste. Nunca foi diferente. Sempre que eu erro o alvo, é uma tristeza. Quando você diz o que não devia dizer, quando você fala o que não devia falar, quando você faz o que não devia fazer. É muito triste. Mas Deus nos ama incondicionalmente, e deu a vida dele na pessoa de Jesus por nós. Então eu tenho que me amar, porque Deus me amou. E se Ele me amou, eu vou amar a mim mesmo.
E então eu posso dar o mesmo amor ao outro que é falho, que erra tantas vezes, que pisa na bola, que não atende às minhas expectativas. Não é como eu gostaria que aquela pessoa fosse, como ela gostaria que ela agisse. Não. É só assim que a gente pode amar a nós mesmos. Quando você reconhece que o amor de Deus é algo indescritível. E é muito bom ser amado por Deus. É muito bom ser aceito nele. Aliás, ser aceito por Ele em Jesus Cristo. Saber que Ele me amou e deu seu Filho por mim. Então, isso é muito bom. E isso faz com que a gente possa amar o que falha, o que erra. E é o que mais precisamos uns dos outros. Segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. 1 de João 1,7 diz assim, 1,5, a 7 diz assim, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, o que é andar nas trevas? O próprio apóstolo João descreve o que é andar nas trevas no capítulo 2, versos 10 a 11. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então não há espaço para o desamor em qualquer perspectiva, em qualquer circunstância. Então dissemos, primeiro, que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus. Em segundo lugar, que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos dos seres humanos entre si. E em terceiro lugar, o pecado trouxe a quebra da paz do ser humano com Deus e uns com os outros e consigo mesmo. Davi confessou dizendo no Salmo 38, eu vou citar apenas o verso 4 e o verso 18. Esse salmo é uma declaração de o quanto ele sofreu por causa do pecado, sofreu na carne por causa do pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Não aguento mais, é isso que ele está dizendo em outras palavras. Vale a pena você ler o Salmo todo. No verso 18, e finalmente, depois de detalhar tudo, ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecado causa tristeza. O pecado tira a paz que eu e você devemos ter conosco mesmo e com Deus e uns com os outros. O Senhor afirmou por boca do profeta Isaías, em Isaías 48, 22, mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Aparentemente parece que eles estão numa boa, mas eles não têm paz. Ninguém pode praticar a iniquidade e ficar em paz. Estão sempre querendo cobrir o pecado deles com uma peneira furada. Com a peneira já é furada, né?
Então, se eu desprezar os princípios que Deus estabeleceu para os meus relacionamentos com Ele, Deus, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus superiores, com os meus subalternos, com toda e qualquer pessoa, então eu vou perder a paz comigo mesmo. Por isso a paz interior será sempre o juiz, o árbitro, como dizem algumas versões, em meu coração. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. O que é um árbitro? É um juiz. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então, o meio de Deus mostrar que está tudo bem, eu tendo paz comigo, paz com Deus e paz com as outras pessoas. É impossível ter paz com Deus e com as outras pessoas, aliás, é impossível ter paz consigo se você não tem paz com Deus nem com as outras pessoas. Jesus nos prometeu a sua paz. Ele diz, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, uma paz transitória, uma paz passageira. Mas é uma paz que deve permanecer, que veio para permanecer. Só não permanece quando eu peco. E é um meio de Deus mostrar que eu estou em pecado, quer contra ele, quer contra alguém, e eu não vou estar bem comigo mesmo. Agora, a palavra de Deus diz, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, porque escolhemos viver independentemente de Deus, desde o Éden. Então, quando fomos justificados através de Jesus, nós temos paz com Ele. E temos paz uns com os outros por meio de Jesus Cristo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Eu não tenho que aceitar o pecado do outro. Isso não é amar, mas eu tenho que me reconciliar com ele, porque a maneira como eu reagi ao pecado dele pode ter sido ofensa, pode ter sido xingamento, pode ter sido... Eu posso até falar que aquilo não está certo, se ele é crente. Se não é, não adianta falar. Mas, se você é reconciliado com Deus, e o meu irmão é reconciliado com Deus, então eu posso me reconciliar uns com os outros. E devo me reconciliar com até aquele que não é crente. Isto é, a Bíblia diz, enquanto depender de você, tenha paz com todas as pessoas. A paz nem sempre depende de mim. Eu posso, mas eu devo, naquilo que depende de mim, ter paz com as pessoas. Se ela não tem comigo, aí já é um problema dela, é uma escolha dela, é uma opção dela.